Então, para conseguir uma bolsa de estudos lá fora, não deve ser uma coisa muito fácil, não, né? Porque assim, você monta um portfólio, eu acredito, né? Com suas características, seu perfil, e aí você se candidata, não é isso? Porque a gente vê até nos filmes, né? Que os próprios nativos, eles no final do médio, eles se candidatam, e aí as faculdades que diz, né? Se quer ou não é um aluno, né? Assim? Exato. Não é bem um portfólio que a gente chama, mas é praticamente isso, porque é uma apresentação do aluno, né? Então, começa tudo na parte do autoconhecimento, que inclusive leva a essa college list, né, que o Victor comentou, que é realmente essa elaboração de para quais universidades o aluno vai se candidatar. Então, ele pensar o que é importante para ele, o que é uma prioridade numa universidade, qual que é a minha possibilidade financeira, o que meus pais podem me ajudar, o que não é possível, quais são minhas habilidades, enfim, tudo isso entra na parte de autoconhecimento, né, o pré-candidatura, e aí depois entra a parte, de fato, da candidatura, né, do que o aluno envia para a universidade. Então, aí vão ter cartas de recomendação escritas pelos professores e pela coordenação do colégio do aluno, os históricos escolares, né, então, diferente do vestibular do Brasil, que dá para o aluno não se dedicar tanto no ensino médio e ser muito bom de prova e conseguir ser aceito na universidade que ele está procurando, nos Estados Unidos ele precisa ter uma trajetória escolar boa, né, para apresentar isso para as universidades, porque vai a documentação acadêmica mesmo, tem a parte das redações pessoais, que também são bem diferentes das redações que os alunos escrevem para os vestibulares, tem a parte das atividades extracurriculares, então o aluno vai descrever tudo aquilo que ele fez de forma regular, fora daquilo que era obrigatório na escola, então desde aula de inglês, aula de violão, até grupo de patins, enfim, qualquer coisa que o aluno tenha feito. E além das provas, né? Então o aluno precisa comprovar inglês, demonstrar preparo acadêmico. Então são várias etapas que o aluno precisa preparar para a universidade. Primeiro, decidir se ela quer aceitar, né, esse aluno lá na instituição, e também para decidir quanto que ela quer investir nesse aluno, que aí, consequentemente, leva as bolsas, né? É verdade. E afinal, você conseguiu ou não conseguiu uma bolsa? Consegui, sim. Conseguiu? 2 bolsas, inclusive. 2? Sim. Nossa, você foi bem. Mas foi algo exatamente disso. Dentro das universidades que eu montei nessas grandes metrópoles, eu procurei nas safety colleges, que seriam faculdades com a taxa de aceitação elevada em comparação às outras da região, e acabei conseguindo ingressar e já recebi uma bolsa de na região metropolitana de Los Angeles, a University of La Verne, e eu consegui uma de $10 mil apenas por ser um aluno internacional. Foi uma motivação deles. Ah, que legal. E esse $10 mil por ano? 10 mil por ano. Por ano. E aí, Luane, Vitor conseguiu você quer descer, já está mais familiarizada com essas bolsas. Essas bolsas que Vitor conseguiu são interessantes mesmo ou poderia conseguir mais? São bolsas super interessantes. Elas podem ir desde $1.000 por ano até o custo total da universidade, né? Então tem universidades que o custo total vai ser ali de $80 mil, considerando estudos, moradia e alimentação. Ou tem universidades que o custo total vai ser menor, então a quantidade de bolsa varia bastante, né? E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles não falam em percentual de bolsa, né? Então tem muita gente que fala, quantos por cento de bolsa? Imagino que você deve ouvir bastante isso, né, Vitor? Quantos por cento de bolsa Sim. você conseguiu? Mas aí você fala, não, eu consegui mais de $20 mil de bolsa, né? 30 mil somando as duas, né? Então é um quantitativo bastante alto, sim. Você acha que está tendo um aumento na procura de universidades lá fora ou não? Sim, a gente tem percebido bastante esse crescimento, principalmente com as redes sociais, né? Inclusive, como o Vitor comentou, durante a pandemia, muita gente teve esse contato maior com pessoas diferentes e tem muitos produtores de conteúdo que estão lá fora, então essa palavra vai chegando em mais alunos interessados, né? Então tem crescido bastante essa vontade dos alunos de se candidatarem, mas ainda tem
muita desinformação, né? Então, às vezes, os alunos não sabem por onde começar, o que tem que fazer, ou acham, né, que é igual o processo brasileiro, que eles podem só fazer uma prova e que vão ter o resultado esperado, né? Então, todas essas questões ajudam, mas tem crescido bastante o interesse por essas oportunidades lá fora. É verdade, é verdade. Agora vamos para o que o povo quer saber. Que o povo quer saber o din-din, né? A parte financeira. Como é que é esse valor? Ele é muito assim exorbitante. Se a gente comparar assim com a nossa realidade brasileira, né? Nosso realzinho. A gente tem uma tabela, né, dos valores médios das instituições nos Estados Unidos. Então, se quiserem colocar aí na tela, a gente vai falando um pouquinho sobre as opções, porque tem muitas opções de instituições de ensino superior e cada uma delas vai ter o seu valor, né, o seu custo específico. Esse aí é o investimento médio, né? Ou é o outro? Investimento médio, exato. Então, aqui a gente tem 4 tipos de instituições, que são os tipos de instituição de nível superior nos Estados Unidos. Então, a gente tem Public Community Colleges, Private Community Colleges. Então, tem, primeiramente, a separação público e privado nas instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Mas, quando a gente escuta a palavra ensino público, a gente pensa ensino gratuito. E nos Estados Unidos não é assim. Apesar deles terem instituições que são públicas, que são estaduais, né, tem Ohio State University, por exemplo, que é bastante famosa, a Universidade Estadual de Ohio. Ainda assim, os alunos pagam para estudar nessa instituição. Mas não é pública? Pois é. Pois é. O país tem um sistema diferente, né? Então, elas têm um investimento do governo, do país, né, e do estado. Então, isso implica que o custo para o aluno vai ser mais baixo. Então, tem esse desconto para o aluno que é daquele estado, principalmente. Então, o aluno que é, por exemplo, do estado ali de Ohio e estuda na Ohio State University vai pagar bem menos do que um aluno que é de outro estado. Mas ainda assim, mesmo o custo regular de uma public university, né, de uma universidade pública, é mais baixo do que de uma universidade privada, justamente porque ela tem esse subsídio de fundos do governo, né? Mas ainda assim, ela tem um custo. Entendi. E ambas as instituições, tanto públicas quanto privadas, oferecem a possibilidade de bolsas de estudo. Então, isso é um grande diferencial, né? Só que as universidades públicas, normalmente, elas não costumam dar tantas bolsas quanto as universidades privadas, né? Ou bolsas tão significativas. Então, os alunos, às vezes, até conseguem bolsas de $1.000, $2.000 por ano, mas não vão conseguir os custos totais, né? Aí a gente vai ter nessas community colleges que seriam comparáveis com um tecnólogo aqui no Brasil. Então, são instituições que oferecem cursos que não superiores. são bacharelado. São cursos de 2 anos. Certo. Que lá são chamados de Associate's Degree. Não é exatamente equivalente a um tecnólogo, mas é comparável, né? Então, é um ensino superior com uma duração menor e não é um bacharelado. Certo. Então, essas instituições têm um custo mais barato, justamente porque elas têm o foco em servir a comunidade. E aí tem tanto community colleges públicas quanto privadas. Então, as públicas, de novo, vão ser ainda mais baratas, mas mesmo as privadas vão ser bem baratas, né? Considerando que é tudo em dólar, Mas também são instituições que normalmente não oferecem muitas bolsas. Por isso que é muito importante ter esse planejamento financeiro e também fazer uma candidatura estratégica, visando o máximo de bolsas de estudos, né? E também entender quais são as possibilidades financeiras para a família, né? Porque dentro do CAP, a gente nunca vai recomendar que um aluno se candidate para uma universidade que não ofereça bolsa suficiente para que a família dele possa custear. Claro. Então, isso que é muito importante, também administrar essas expectativas, né? Porque o aluno vai investir todo um tempo de elaborar a redação, preencher a informação para uma universidade que já não oferece bolsa, não faz sentido, né? Porque as universidades, elas são bastante abertas, né? Diferente das universidades aqui no Brasil, que normalmente você vai ter que ligar para alguém, basicamente dar todas as suas informações, até que alguém te passe quanto que custa a mensalidade daquele curso, se tem taxa de matrícula, quanto que é. Nas universidades dos Estados Unidos, elas já deixam essas informações disponíveis no site. Então, você encontra qual que é o custo total daquela universidade
E na parte de bolsas de estudos também elas colocam quais são as possibilidades de bolsa. Então a gente oferece bolsas para alunos internacionais, uma bolsa específica para alunos internacionais que vai até $10 mil, né? Então você já saberia sobre isso na hora de se candidatar. Ou a gente tem uma bolsa que pode chegar a cobrir todos os custos do aluno, incluindo estudos, moradia, alimentação. Então o aluno também já pode se candidatar para essa bolsa específica, se ela exigir materiais adicionais, porque tem bolsas que vão exigir que o aluno escreva uma redação a mais, tenha uma carta de redação a mais, e tem outras que o aluno vai ser considerado automaticamente, né? Então, fazer essa candidatura estratégica para aumentar todas as chances, né? Entendi. Mas essas bolsas, elas só dão direito ao curso propriamente dito, ou a questão de alojamento, alimentação, como é? Depende. Elas começam cobrindo os custos de estudos, né, que é a taxa mais alta. Então, se a gente for olhar ali, né, o custo do curso, que a gente chama do tuition, né, que é o valor anual para estudar na faculdade, é o custo mais alto. Depois, moradia e alimentação normalmente é bem mais baixo. Inclusive, vai depender muito do lugar onde a universidade fica, né? Então, universidades em grandes centros vão ter um custo de moradia e alimentação mais alto, mas ainda assim não vai passar de 15, 16 mil dólares o ano. Mas então o custo mais alto é o tuition, né? Essa parte da educação mesmo, do curso. As bolsas começam cobrindo isso, e aí quando elas excedem esse valor, aí sim elas vão cobrir parte ou tudo da moradia e alimentação.